Romanos, capítulo 9, estudo, Bíblia de aplicação pessoal. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Paulo expressou a sua preocupação com seus irmãos judeus, a dizer que estava disposto a assumir o castigo deles, se isso pudesse salvá-los. Embora o único que possa salvar-nos seja Cristo, Paulo demonstrou um raro amor. Como Jesus, o apóstolo estava disposto a sacrificar-se para que outros pudessem ser salvos. Quanto você se preocupa com aqueles que não conhecem a Cristo? Para levar essas pessoas a Jesus, você está disposto a sacrificar seu tempo, dinheiro, conforto, sua energia e segurança? Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez sua aliança com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Os judeus acreditavam que a escolha de Israel por parte de Deus fosse uma adoção. Eles não tinham quaisquer direitos como filhos naturais, não mereciam tais benefícios. No entanto, Deus os adotou e concedeu-lhes a condição de serem feitos seus filhos. A palavra de Deus foi dada a Abraão como uma maravilhosa promessa. O povo da aliança, os verdadeiros filhos de Abraão, não é formado apenas pelos descendentes biológicos do patriarca, e sim por todos aqueles que confiam em Deus e no que Jesus Cristo fez por eles. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara sua mulher terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem, e antes de fazerem quaisquer coisas boas ou más. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser. Terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Isaque, cuja mãe era Sara, a legítima esposa de Abraão, e não Ismael, filho de Agar, uma serva de Sara.
Paulo declarou que ninguém pode afirmar ter sido escolhido por Deus por causa de sua herança biológica ou de suas boas obras. Deus escolhe livremente quem deseja salvar. A doutrina da eleição ensina que esta é a soberana preferência divina. O Senhor nos salva por sua bondade e misericórdia, não por nossos méritos. Deus estava certo ao preferir Jacó ao primogênito Esaú? O texto Deus em Malaquias 1, 2, 3, eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós, em que vos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Refere-se à nação de Israel e Edom, não propriamente a dois irmãos. Em outras palavras, Deus estava dizendo aos judeus: mostrei meu amor por vocês ao amar Jacó. Esaú, irmão de Jacó, não o rejeitei. Deus escolheu Jacó para continuar a linhagem da família dos fiéis, porque sabia que seu coração era voltado para ele. Mas isso não impedia que Esaú continuasse a conhecer a Deus e amá-lo. Não se esqueça de algumas características fundamentais do Deus a quem adoramos. Ele é soberano, mas não arbitrário. Em todas as coisas opera para o nosso bem. Ele é confiável e salvará todos os que nele creem. Entendendo essas qualidades divinas, saberemos que as escolhas de Deus são as melhores, mesmo que não compreendamos todas as suas razões. Paulo menciona o texto de Êxodo 9,16, em que Deus predisse como o faraó seria usado para que o poder divino fosse manifesto a todos, a fim de mostrar que a salvação é uma obra de Deus, não de pessoas. O juízo de Deus quanto ao pecado de Faraó constituiu endurecer o coração, para que ele confirmasse sua desobediência e fosse castigado por sua rebelião. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que o Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receber a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos de Deus vivo. Isaías diz a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como o grão de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Com essa alegoria, Paulo não disse que uns são mais dignos que outros, mas que o Criador exerce controle sobre toda a sua criação. Portanto, a criatura não tem o direito de exigir nada de seu Criador, visto que a sua existência depende dele. Essa perspectiva elimina qualquer tentação de nos orgulharmos por conquistas pessoais. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Oséias revelou que Deus tinha a intenção de restaurar o seu povo. Paulo viu nas profecias de Oséias a intenção divina de trazer os gentios para sua família.
depois que os judeus rejeitaram o plano da salvação. Romanos 9:25 é uma citação do texto em Oséias 2:3 e Romanos 9:26 e de Oséias 1:10. Isaías profetizou que uns poucos judeus seriam salvos. Paulo percebeu que isso aconteceria em todas as cidades onde pregava. Embora procurasse primeiro os judeus, apenas alguns aceitaram as boas novas. O que vamos dizer então? Vamos dizer isso. Os não-judeus, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceitos por Deus, não encontrou o que estavam procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio de suas ações, e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como dizem as Escrituras Sagradas: vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crê nela não ficará desiludido. Às vezes, assemelhamos-nos às pessoas quando tentamos ser agradáveis a Deus apenas observando suas leis. Podemos pensar que frequentar a igreja, testemunhar, ofertar e ter um comportamento gentil com os outros é suficiente. Afinal, cumprimos todas as regras. Mas a palavra de Paulo são claras. Isso não basta. Paulo explicou que o plano de salvação não é para aqueles que tentam alcançar o favor de Deus por sermos bons. É para os que perceberam que nunca poderão ser suficientemente bons, que dependem de Cristo. Podemos ser salvos somente colocando nossa fé na obra que foi realizada por Jesus Cristo. Se assim fizermos, nunca ficaremos desapontados. Os judeus tinham um objetivo muito digno, honrar a Deus, mas procuraram conquistá-lo de maneira errada, por um rigoroso e dolorosa obediência à lei. Assim, alguns se tornaram mais dedicados à lei do que a Deus. Acreditavam que se obedecessem, Deus teria de aceitá-los como seu povo. Mas o Senhor não pode ser controlado. Os judeus não perceberam que as Escrituras ensinam que a salvação depende da fé, não do esforço humano. A pedra na qual os judeus tropeçaram é Jesus. Não creram no Messias, porque não correspondia às expectativas que tinham em relação a ele. Ainda hoje, algumas pessoas tropeçam em Cristo, porque a salvação pela fé não faz qualquer sentido para elas. Pensam que devem descobrir seu caminho até Deus, ou que Deus vai desconsiderar os pecados que praticam. Outros tropeçam em Cristo, porque os valores divinos são opostos aos mundanos. Ele pede humildade, porém muitos não estão dispostos a humilharem-se na sua presença. O Senhor exige a obediência, mas a maioria se recusa a colocar sua vontade à disposição dele.